Olá, turminha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 20 e vamos continuar falando sobre as plantas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características gerais e as partes das plantas, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho das características gerais das plantas, né? As plantas pertencem ao reino vegetal ou reino plantae, são organismos pluricelulares e eucariontes, ou seja, são formados por vários tipos de células e essas células elas têm um material genético dentro do núcleo. São organismos autótrofos, né, fotossintetizantes, ou seja, são capazes de produzir o próprio alimento utilizando energia luminosa, água e gás carbônico. E ao realizarem a fotossíntese, né, ao produzir o próprio alimento, elas produzem, além da glicose, que é o alimento, e produzem e liberam também o gás oxigênio na atmosfera. Gás oxigênio esse que é utilizado na respiração de praticamente todos os seres vivos. As plantas, elas apresentam características diferentes, né? Ou seja, nem todas as plantas são iguais. Então, elas são agrupadas em diferentes grupos, de acordo com suas características. Só lembrando aqui, né, os 4 grupos das plantas são briófitas, que são as plantas mais simples, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, tá? O que diferencia uma planta da outra é as suas características, ou seja, as características específicas de cada um dos grupos, como nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho também sobre as partes das plantas. As partes das plantas são, na verdade, os órgãos das plantas, né? Cada uma dessas partes desempenha uma função específica. Vou começar pela raiz. A raiz é a parte que fixa a planta no solo, né? Lembrando que a maioria das plantas são terrestres, então ela tem a função de fixar a planta no solo e também fornecer água e sais minerais para a planta. Então a planta, ela absorve água e sais minerais do solo através das raízes. Isso quer dizer que quando a gente vai molhar uma planta, nós temos que molhar suas raízes e não as suas folhas, né? O caule ou tronco, né, é a parte da planta que suporta e sustenta a planta, né? E também permite o crescimento da planta. A folha é a parte da planta responsável pela respiração da planta e é a estrutura da planta onde ocorre também a fotossíntese. Então, é através das folhas que as plantas absorvem a energia luminosa, né, a energia do sol, e é nos estômatos das plantas, né, é por meio dos estômatos das plantas que elas conseguem absorver também o gás carbônico. Né? As folhas das plantas geralmente apresentam a coloração verde por causa da clorofila, que é o pigmento responsável por absorver a energia luminosa. Então, a fotossíntese ela ocorre quase toda na folha das plantas. Em algumas espécies, ela pode ocorrer também no caule. Agora, as plantas que apresentam fruto, né, nem todas elas têm fruto. No caso das gimnospermas, né, elas apresentam, além do fruto, a flor, né? Esses órgãos das plantas também têm função específica. Por exemplo, a flor é o órgão de reprodução das angiospermas, tá? E ele é a parte que, ao ser fecundada, ao ocorrer a fecundação, ela vai dar origem ao fruto. E o fruto é uma estrutura também presente na angiosperma que tem a função de proteger a semente. Então, ela guarda a semente, protege a semente, facilitando assim a sua dispersão. E ele é também utilizado, né, na alimentação de muitos seres vivos. Então, vocês puderam perceber que cada parte da planta, né, ela tem uma função específica que garante a sobrevivência e a manutenção das espécies da planta, ok? Então, é nossa aula de hoje. Leiam as atividades com atenção, leiam o conteúdo, façam as atividades e qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar no grupo do WhatsApp, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.